Lucas 23, do 26 ao 28. Amém? Diz assim: seguiam numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse-lhes: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, que não geraram e nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: caiam sobre nós, e aos outeiros: cobre-nos. Porque se em lenha verde fazem isso, o que será na lenha seca? E também eram levados outros dois. Só até aqui, até o 31. Vamos mais uma vez. Seguiu numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse-lhe: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, que não geraram filhos e nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos. Porque se em lenho verde fazem isto, o que será no lenho ou na lenha seca? Coloca a sua Bíblia na sua cadeira e nós vamos orar. Senhor meu Deus, aqui está a tua igreja, o teu povo, o teu rebanho, da qual eu faço parte. É uma honra para mim, é uma honra ser chamado, ser conhecido como teu servo. É uma honra, é uma dádiva inigualável, Deus. Não há bem nessa terra que possamos ter ou conquistar, ou sequer sonhar em ter, que se compare à tua presença na nossa vida. Tu és a porção da nossa herança. Tu és a nossa herança, Deus. Espírito Santo, tu és o penhor da nossa salvação. E diante, Pai, do teu povo, eu te peço que o teu Santo Espírito esteja aqui comigo nesta hora, me auxiliando e me sustentando. E que nós, Senhor, diante de Ti e diante da exposição da Tua Palavra, estejamos cônscios da nossa situação, da nossa condição. Somos pecadores, Pai, homens miseráveis, que um dia, Pai, que hoje só estamos de pé e só podemos Te louvar, e só podemos ter a ousadia de pronunciar o Teu nome, porque um dia o Teu Filho pagou o preço no nosso lugar e nos reconciliou contigo, destruiu a obra do diabo, destruiu o pecado que fazia separação entre nós e a Tua santidade. Santifica-nos na Tua palavra, Pai. Santifica a nossa vida. Traz luz, Pai, ao nosso entenebrecido coração. Organiza, Pai, os nossos pensamentos, os nossos conceitos, para que a nossa mente, Deus, seja uma terra fértil, onde a Tua palavra, Pai, quanto semente cair, venha gerar, venha crescer, venha frutificar. Tende misericórdia conosco nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar. Glória a Deus. Essa semana
semana retrasada, já te parei já, Rita. Na semana retrasada, eu confesso que às vezes a gente faz a agenda de algumas pessoas que vão pregar aqui, e eu esqueci realmente de que o pastor Paulo estaria pregando aqui. E eu estudando a pregação, tal. Aí a Rita falou assim: pastor, tá certo, pastor Paulo? Eu falei: gente, é o pastor Paulo. Mesmo me deu uma tristeza no coração. Porque esse texto falou de uma forma tão especial ao meu coração, e o meu desejo é que também seja assim na tua vida. É um texto assim de primeira mão, parece ser um pouco nebuloso, não é verdade? Quando a Bíblia vai dizer que chegará um dia onde as estéreis serão bem-aventuradas e aquelas que nunca amamentaram serão mais felizes do que aquela que tiveram filhos. Bem, a gente vai discorrer um pouco nesse texto. Bem, Jesus aqui, ele já está na tão famosa Via Dolorosa, já carregando a sua cruz. E a Bíblia vai dizer que algumas mulheres começaram a acompanhar Jesus naquele cortejo fúnebre. Só que ao inverso, né? Porque geralmente o carro carrega o caixão que carrega o defunto. O cortejo de Cristo foi ele carregando o seu próprio madeiro, não é verdade? E algumas mulheres começam a seguir Jesus, e é interessante esse texto, porque ele não faz menção de homens, apesar de crer que existiam homens ali. E não é à toa que esse texto, principalmente de Lucas, vai frisar a companhia dessas mulheres, porque há quem diga em rodas de conversa que a igreja cristã é fundamentalista, e que por causa desse fundamentalismo há as discrepâncias sociais, inclusive o machismo, né, o patriarcado, né? Bem, quem pensa assim realmente não conhece a Bíblia, não conhece. Você vai ler a Bíblia do início até o final, você não vai ver um servo de Deus que foi casado destratar a sua esposa. Você não vai ver. No extremo, você vai ver o profeta Oséias casando com uma prostituta, por ordem de Deus, essa prostituta traindo o profeta Oséias e Deus mandando ele ir atrás da sua esposa e se reconciliar com ela. Você não vai ver Abraão destratando Sara, você não vai ver Isaac, você não vai ver Jacó, você não vai ver Moisés, você não vai ver nenhum homem sendo grosso com a sua esposa, sendo violento em gesto ou em palavras. Homens que ouviram a voz de Deus. Nem esses homens. Aí você fala assim: pastor, mas as mulheres nem eram contadas. Bem, isso aí é um dado especificamente histórico. Não era contado no povo de Israel, mas também não era contado em nenhum outro povo, em nenhum outro tipo de povo. As mulheres tinham esse papel, e como hoje às vezes ainda tem. E a gente precisa lutar, principalmente nós enquanto homens, de tentar remar contra essa maré, para que a gente não vá nessa afluente de achar que a mulher tem atribuições que devem ser delas e não nossas. Eu sempre falo isso. Pode ficar aqui, o Diácono Jorge. Eu sempre falo isso. Às vezes eu chego cansado do trabalho, e hoje nós temos 3 crianças em casa, e eu acho que é fruto, é mérito do meu trabalho chegar em casa e sentar no sofá e deitar. Só que às vezes eu preciso tentar remar contra essa maré, de entender também que no mesmo carro em que eu chegou a minha esposa, também cansada do trabalho, e que quando ela entrou em casa, no momento em que eu fazia o percurso para o sofá, ela fazia o percurso para a cozinha, não é? Então é uma luta. É um trabalho que a gente precisa fazer na nossa mente o tempo todo, e inclusive de tentar diminuir essa carga da esposa, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que nós devemos tratar as mulheres com honra, como se fosse o vaso mais frágil. Ela deve ser a mais honrada. Um esposo da Tamires, um amigo nosso, Emanuel, ele gosta muito de criança, e
Essa semana ele colocou assim na internet: eu não ajudo a minha esposa, eu faço o que é minha obrigação. Que às vezes as pessoas falam assim: não, mas meu marido me ajuda muito. Marido em casa não ajuda, marido faz aquilo que é obrigação dele. Tá? A gente ajuda a pessoa da rua. Na nossa casa a gente faz, porque é a nossa casa. A gente não está ajudando ninguém. A gente não está ajudando a esposa. A gente não está ajudando, é nossa obrigação. A gente precisa fazer isso. Bem, você que é esposa, que está do lado do seu esposo, do seu futuro esposo, é um bom momento de você apertar a mão dele carinhosamente e fazer um carinho assim, ó, aqui, ó, no metacarpo. Não é verdade? E a gente fala isso, aí dá a impressão. Eu lembro que a Tânia, a esposa do pastor Genivaldo, ela fala assim: a Tânia é muito engraçada. Vocês precisam vigiar muito, vocês que são pastores, porque às vezes vocês ficam pregando lá, e às vezes tem uma senhora, uma jovem senhora, e que às vezes é sofrida no seu casamento, e fica olhando vocês pregando da palavra de Deus, e deve ficar assim: olha lá, quem me dera ser casado com um pastor, como deve ser ótimo, um servo de Deus, um homem de Deus. E ela falou assim: e mal elas sabem, que às vezes vocês são até pior do que o marido delas. Eu falei: sabe aquela coisa, tipo, da grama do vizinho? Não, pastor, meu Deus, como bom. Ai, deve ser um sonho. Isso aí você precisa perguntar para as esposas, não é verdade? Mas a gente precisa trabalhar isso. Eu também preciso trabalhar, exercitar isso a todo momento. A gente precisa considerar várias coisas, né? Homem não menstrua, mulher menstrua, passa uma semana ali com cólicas, e às vezes o homem continua a mesma exigência que ele acha que ela tem que fazer. Entende? Eu não tenho problema nenhum de achar que uma mulher possa seja do lar, não tem problema. Contanto que se ela não trabalha, não há problema nenhum. Agora, se os dois trabalham, se quem trabalha é ela e ele não trabalha, ele precisa ser o do lar. Ela tem que chegar e encontrar tudo limpo. Ela tem que chegar e encontrar comida, encontrar tudo limpo. Porque ele está lá, é o marido que está lá, a casa é dele também. A casa é dele, não é verdade? Mas eu não concordo. E aí a gente não pode confundir casa com pousada, né? Na pousada as coisas acontecem como mágica. Você sai e deixa bagunçado, quando você volta a toalha está na forma de macaco. Mas na nossa casa não. Na nossa casa, se a gente não limpar, o arroz vai andar. Tá bom? Parece um arroz, né? É o tapuru. Bem, Jesus sempre tratou as mulheres com honra. Vou falar o nome de algumas mulheres aqui. A gente tem nessa lista aí a cura da sogra de Pedro, a viúva de Naim, a prostituta, Maria Madalena, Marta e Maria, a filha de Jairo, Joana de Cusa, Susana. Essas duas aqui são aquelas mulheres da casa de Pilatos. Susana foi curada. Aquelas mulheres ricas que sustentavam Jesus. A mulher do fluxo de sangue. Muitas mulheres passaram por Jesus e receberam graça. Muitas mulheres passaram por Jesus e foram agraciadas pelo favor do Mestre. Ele nunca desprezou uma mulher que fosse ao seu encontro. Nunca desprezou. Nunca. E aí não é à toa que Lucas vai meio que honrar essas mulheres e talvez deixar um pouco os homens de lado. Não, Jesus, quando estava carregando a cruz, muitas dessas mulheres seguiam a Jesus batendo no peito, lamentando, porque muitas delas foram agraciadas. E ali naquele momento elas estão olhando para o seu mestre. Elas eram discípulas de Cristo também, seguidoras de Cristo. E nesse momento eles estão olhando Cristo, aquele homem que as curou, que as libertou, sabe, que as salvou, indo para o Calvário. Não eram somente essas mulheres também que estavam lá. Existe uma profissão bem antiga chamada de carpideira. Não sei se você já ouviu falar. Hoje ainda existe. Ainda existe nos dias de hoje. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, Jeremias capítulo 9. (9, 17 ao 19).
Depois a gente vai para 2 Samuel. Diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai e chamai carpideiras, para que venham. Mandai procurar mulheres hábeis, para que venham. Apressem-se e levantem sobre nós o seu lamento, para que os nossos olhos se desfaçam em lágrimas e as nossas pálpebras destilem água, porque uma voz de pranto se ouve de Sião: como estamos arruinados, estamos sobremodo envergonhados, porque deixamos a terra e eles nos transtornaram as nossas moradas. Vai para 2 Samuel. Segunda Samuel, capítulo 14, versículo 2, diz assim: mandou trazer de Tecoa uma mulher sábia e lhe disse: finge que está profundamente triste, põe vestidos de luto, não te unjas com óleos, e sê como mulher que há muitos dias está de luto por um morto. Agora vá para Mateus 11, 16 ao 17. Diz assim: mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados na praça, gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançaste, entoamos lamentações e não pranteastes. O que são essas mulheres? O que está dizendo aqui em Mateus? Está dizendo de algum grupo de meninos que sentaram numa praça e começaram a cantar e tocar flauta, e aquele grupo não cantou, aquele grupo não dançou. O que eram as carpideiras? As carpideiras eram mulheres profissionais elas eram profissionais em lamentar uma morte. Elas eram contratadas para ir para os velórios, para chorar, porque às vezes aquele velório não tinha ninguém que acompanhasse, a família não tinha ninguém. E você fala assim: pastor Sam, mas qual é o sentido disso? O sentido é que eu não sei se você já entrou dentro de um cemitério. Se não entrou, você vai entrar, ou para velar alguém, ou para ser velado. Tem duas opções, você vai entrar. E às vezes quando você entra numa capela onde você não conhece a pessoa e está ali o corpo, você entra e sai tranquilo. Agora, quando você entra em uma capela em que a família está ali, enlutada, e que há aquela atmosfera de dor, de tristeza, aquilo te afeta, aquilo te toca. Na verdade, o que te toca nem é uma pessoa que está morta. Às vezes você nem conhece a pessoa, mas ao ver uma pessoa chorar, sofrer, aquilo te toca. E essas carpideiras tinham essa função, porque quando elas se colocavam a chorar, e lá em Jeremias vai dizer assim: olha, tragam as carpideiras, para que elas chorem, para que a partir do choro dela, nossos olhos se encham de lágrimas, para que nós choremos a nossa real situação. Olha o que Jeremias está falando. Olha, nós perdemos a capacidade de chorar, então tragam profissionais para isso. Tragam mulheres que sabem fazer isso por dinheiro, para que a partir do seu choro, nossos olhos se encham de lágrimas. Essas mulheres também estavam ali acompanhando Jesus. Isso era uma profissão antiga, ainda hoje existe. Se você colocar na internet carpideiros, você vai ver grupos de senhoras, geralmente são senhoras, são velhinhas, e que recebem dinheiro para isso, para estar no velório. Então, essas mulheres profissionais também deveriam estar aqui acompanhando Jesus Cristo, chorando, sabe, talvez procurando ali: opa, vamos lá, alguém vai morrer, vai que a família nos contrata, vamos colocar nossa roupa de luto, vamos lá, vamos chorar. Com certeza havia dois grupos de mulheres. Mulheres que realmente amavam a Jesus, e também deveriam haver ali as carpideiras. Quando eu olho sobre as carpideiras, eu lembro da minha avó. Havia uma época lá em Caxias que a violência era muito grande, sempre tinha alguém sendo executado. A gente sabe: ih, fulano, tem uma pessoa morta na esquina. Minha avó ia, minha avó adorava ver um morto. Gosto estranho, né? Mas ela estava lá. Essas mulheres tinham isso, elas faziam isso. Bem, a verdade é que Jesus, ao olhar para aquelas mulheres, tanto as que o amavam, quanto as que também não o amavam, e que elas estavam chorando diante dele ali, Jesus, ele é tomado de uma compaixão. E isso é incrível.
Isso é incrível, porque quando Jesus entra em Jerusalém, quando ele entra em Jerusalém já para Páscoa, já para findar o seu ministério, a Bíblia vai dizer que Jesus olha para Jerusalém e chora. Ele vai dizer: Jerusalém, como eu te quis te juntar, te colocar debaixo do meu poder, assim como uma galinha faz com seus filhotes. Como eu quis que você ouvisse a minha voz. Jerusalém, enviei tantos profetas para você, para trazer a palavra do Senhor, e você matou os profetas. Jesus vai chorar face à sua morte, na iminência da sua execução. Ele tinha tudo para estar desesperado, mas como uma ovelha muda que vai ao matadouro, porque ninguém foi lá arrastar ele, ele veio a Jerusalém. Quando Jesus vai dizer assim: olha, ninguém toma a minha vida, eu a dou e tenho poder para tomá-la de volta. Jesus vai a Jerusalém para entregar a sua vida, e ao chegar na porta de Jerusalém, ele chora de tristeza por Jerusalém não ter recebido a sua palavra. A palavra de Deus vai dizer que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos que os receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. E hoje nós estamos aqui, filhos de Deus. Corta um pouco o meu coração quando eu vejo pessoas comentando na internet sobre a questão da mudança, da embaixada, e vai dizer: não, Jerusalém é o povo escolhido, Deus tem uma aliança, não, tem algo para se cumprir. Eu fico assim, eu não consigo entender. Eu não consigo entender esse posicionamento de um cristão diante de uma nação que rejeitou o Messias, que cuspiu no Messias, que ao andar para o Calvário golpeou Jesus Cristo com um pedaço de pau, sabe? Que socou Jesus Cristo, que foi responsável pelas chibatadas que ele tomou ao escolher Barrabás e não a ele. E a gente fica vendo um monte de evangélico meio que batendo continência, sabe? Transformando a igreja em formato judaizantes. Coloca a estrela de Davi, prega com quipá, bota a estola, não celebra a ceia do Senhor com qualquer suco de uva, não, tem que comprar da mão de um rabino. Como? Se a Bíblia diz que ele veio para eles, mas eles não receberam, e os que o receberam o poder de serem filhos de Deus. Israel, que negou a Jesus Cristo, hoje diante do Senhor não é nada, é como um ímpio, é como um gentio. Hoje você e eu somos a Israel do Senhor. Nós somos a Jerusalém do Senhor, porque ao abrir os nossos corações, o Pai nos deu poder de sermos feitos filhos de Deus. O apóstolo Paulo vai deixar isso bem claro. Olha, nem todos os israelitas são israelitas, nem todos de Israel são judeus, porque o apóstolo Paulo já estava ciente de que Deus estava levantando uma nação que o serviria, e que essa seria a Israel de Deus, preparada para estar na Jerusalém celestial. Olha, o que acontece em Jerusalém, se bota embaixada, se não bota embaixada, para nós pouco importa, porque aquela Jerusalém lá não tem mais significado espiritual para nós, porque o que significa espiritualmente para nós é a Jerusalém espiritual, para onde eu e você estamos indo. É para lá que a gente está indo. Bem, Jesus foi flagelado, recebeu cuspe, foi zombado, tudo isso aí em silêncio, quieto, sem responder. Pilatos vai dizer: você não fala nada, cara, você não fala nada. Só que quando Jesus pega aquela cruz e está andando, e ele olha para aquelas mulheres chorando, Jesus Cristo em uma segunda manifestação de amor, ele vira para aquelas mulheres e diz assim: não chorem por mim, não chorem por mim, chorem por vocês. Há algo que está por vir sobre a vida de vocês que será terrível. Jesus, com a cruz nas costas, irmãos, é capaz de se apiedar mais uma vez por aquelas mulheres e dizer assim, e sabe dentro do seu interior assim: meu Pai, elas não sabem o que está por vir.
Glória a Deus. Lucas, volta para Lucas 23. Versículo 26. Vai dizer assim: e como conduzissem, constrangeram um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. Às vezes a gente pensa assim, mas o pastor às vezes fica falando de outras igrejas, de outras religiões. Isso, irmão, sempre será. Apóstolo João, olha aqui, apóstolo João, quando escreve o Evangelho, já ali uns 40 anos depois de Jesus, 30 anos, ele já estava combatendo heresias a respeito do próprio Jesus. Porque naquela época havia um pensamento de uma religião chamada docetismo, uma forma de pensamento, que eles achavam assim, não, jamais algo divino entraria numa matéria tão corrompida. E eles pregavam que Jesus Cristo jamais foi homem, que ele era como se fosse um corpo sobrenatural. E aí eles vão dizer que Jesus Cristo não morreu na cruz, porque jamais algo que é divino morreria. Não é à toa que João começa: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele se fez carne, sim, e habitou entre nós, sim. Não é à toa. Às vezes a gente lê texto, a gente não entende por quê. Está escrevendo porque é lindo. Não, João está fazendo uma crítica ali pesada àqueles homens que diziam que Jesus veio ao mundo, mas não veio como homem. E esses docetistas começaram a dizer: não, quem morreu não foi Jesus, foi o sirineu, foi Simão. E aí João vai rebater isso no seu evangelho. Vai lá em João 19, versículo 17. Ele vai dizer: tomaram ele, pois, a Jesus, e ele próprio carregou a sua cruz, saiu para o lugar chamado Gólgota, chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Olha o que João vai dizer. Não, tudo bem, Lucas está escrito que Sirineu ajudou a carregar a cruz, mas Cristo carregou a sua cruz. Ele foi morto, sim, não foi nenhum homem que foi no seu lugar. Versículo 28 de Lucas. Amém? Ele vai dizer: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Jesus aqui, irmão, ele está falando sobre algo terrível que Jerusalém viveria. Vá no capítulo 19, versículo 41 ao 44. Jesus faz uma profecia e diz: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e os teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. Capítulo 21, do 20 ao 24, vai dizer, em algumas Bíblias o título vai dizer: Jerusalém é sitiada. Quando porém vir de Jerusalém sitiada de exércitos, sabeis que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontram dentro da cidade retirem-se, e os que estiverem nos campos não entrem em Jerusalém, porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio da espada
e serão levados cativos para todas as nações, e até os tempos dos gentios se completam em Jerusalém e será pisada por eles. Olha, o que aconteceu aqui? 70 anos depois de Jesus Cristo. E aí você precisa pensar, acompanha aqui comigo. Jesus tinha 33 anos quando morreu, amém? 70 anos depois, não é depois da sua morte, depois do seu nascimento. Você bota aí 27 anos para frente, que vai dar isso, 37 anos para frente, 37. Então é claro que muitas dessas mulheres que acompanharam Jesus Cristo nesse caminho estavam vivas aqui. No ano 70 depois de Cristo, um imperador romano pesa mais um imposto sobre Jerusalém. Só que a liderança de Jerusalém trata isso com deboche e com escárnio. E eles chamam aquele imposto de uma ajuda para o pobrinho. Só que eles estavam falando isso de um imperador. Aquilo chega à liderança romana de uma forma catastrófica. Roma se levanta contra Israel e eles cercam Jerusalém, e ali o templo é destruído. Eles incendeiam o templo de Salomão, e ali a profecia de Jesus Cristo vai se cumprir, porque a Bíblia nos mostra que quando os soldados iam para a guerra, eles tinham direito aos despojos da guerra. O que era isso? Opa, eu entrei, eu achei esse tesouro, eu achei esse colar, eu achei esse brinco. Tudo aquilo que ele pudesse pegar da guerra seria dele. E o templo de Salomão, ele era todo coberto de ouro, porque Herodes tinha mandado enfeitar o templo. Ele cobriu todo o templo de ouro, e quando Roma incendeia o templo de Salomão, aquele ouro começa a derreter entre as pedras. E aqueles soldados, de posse do conhecimento de que tudo que eles pegassem seria deles, eles começam a destruir as paredes do templo e a desmontar a parede para raspar o ouro, para levar aquele ouro para casa, cumprindo a profecia de Jesus Cristo, que vai dizer: não ficará uma pedra sobre outra. Esse templo será desmontado, será reduzido a nada. Quem faz isso é o general Tito, amando do Império Romano. E aí, para servir de recado a Israel contra essa insubordinação, ele deixa uma parede de pé, que sequer é a parede do templo. Era uma parede que encostava no templo, e que hoje é o tão conhecido Muro das Lamentações, onde eles vão para lá chorar a falta do templo. Vão para lá chorar, porque eles não entendem até hoje que o verdadeiro templo já esteve entre eles e que ressuscitou. Eles não conseguem compreender, eles não conseguem perceber. Eles vivem afugentados no medo da chegada de um Messias, porque eles conhecem as profecias, eles sabem como isso será acontecido. E aí, quando você chega em Jerusalém, você vai ver a porta principal de Jerusalém, onde dizia que o Messias entraria como entrou. Só que como eles não reconhecem a Cristo como Messias, o que eles fizeram? Um califa comprou aquela área, mandou fechar a porta de Jerusalém com pedras. E como o Messias, por ser nazireu, não podia tocar em coisa morta, ele mandou construir um cemitério de muçulmanos na frente da porta de Jerusalém, dizendo: o Messias pode até aparecer, mas ele não vai entrar, porque eu coloquei um cemitério na frente. E ele fechou. E daí eles assim: não, mas mesmo que ele entre, vai passar pelo cemitério, vai ter que destruir essa parede, e quando ele atravessar, vai cair dentro de uma mesquita. Está lá, fechado, para o Messias não entrar. Só que o Messias já entrou. Jesus Cristo já entrou. Chegou sendo saudado em cima de um burrinho. O Messias já passou, e eles nem perceberam, e eles nem viram. Jerusalém é totalmente sitiada, o templo é destruído, e nada entra e nada sai. Jesus vai dizer assim: olha, se vocês estiverem no campo, não voltem. Não voltem, porque o que vai acontecendo dentro de Jerusalém será terrível. Passa-se o tempo, meu irmão, nada entra e nada sai. Não entra comida, não entra água. E o povo de Jerusalém começa a ficar desesperado por falta de água
por falta de comida. Quando você lê historiadores, dizem que quando as pessoas entraram em Jerusalém após esse período, parecia que nunca havia vida naquele lugar. O exército de Roma cercou Jerusalém, e aí a história vai dizer, né, José tem alguns relatos que vai dizer que às vezes alguns soldados cercando Jerusalém, esperando eles morrerem de inanição, às vezes sentiam o cheiro de uma carne sendo assada. E quando eles sentiram aquele cheiro de uma carne sendo assada, eles invadiam a casa para tentar roubar aquela comida. E o que eles encontraram? Mulheres assando os seus próprios filhos, porque não havia o que comer. Mães enxergaram seus filhos morrendo por inanição, por desnutrição, e aqueles filhos sequer eram enterrados, porque eles eram usados como comida para a própria população dali. Aí Jesus Cristo vai dizer: ai das grávidas, vocês não sabem o que vocês vão passar. E aí a gente consegue compreender quando Jesus vai dizer assim: olha, não chorem por mim, chorem por vocês. O que vocês vão viver, ninguém jamais viveu. Chegará um tempo em que as estéreis serão bem-aventuradas. Elas não terão o terror de verem seus filhos padecendo. Elas não passarão pela humilhação de comerem os seus próprios filhos. E eu lendo alguns relatos ali, um historiador judeu da época vai dizer que esses soldados, ao entrar em uma casa e ver uma criança cortada no meio e a mãe mastigando a parte do seu próprio filho, ela oferece para o soldado, e eles começam a passar mal, de tamanho horror da cena. Jesus vai dizer assim: olha, bem-aventurado aquelas que nunca amamentarem, elas não passarão por isso. Nesse cerco de Jerusalém, 10.000 pessoas morrem. De vítimas totais, mais de 1 milhão de judeus sofrem com esse cerco. Agora, como é que Jesus Cristo pode, com a sua cruz nas costas, sabe, com o seu instrumento de martírio, sabe, com a sua execução já decretada, com aquela coroa de espinho, sendo escarnecido, passou por escárnio, ele consegue olhar para aquelas mulheres, saber o que vai acontecer 37 anos para frente, e ainda assim, em meio à dor, ele consegue ter piedade e sofrer por aquelas mulheres. Que Deus, né? Que Deus é esse que a gente serve? E às vezes a gente acha: não, Deus não está preocupado com a minha dor. Cadê Deus que não olha para mim? Como cadê Deus? Se Cristo com a sua cruz, ele foi, às vezes, não, lá na cruz, a gente canta aqui, lá na cruz é minha mão. Não, ele nem estava na cruz, e ele já estava tendo piedade por aquilo que haveria de acontecer. Ele estava carregando o seu instrumento de martírio. Versículo 30 de Lucas, versículo 23. Nesses dias dirão aos montes: caí sobre nós. Eu não sei se você sabe o que significa isso. Vá lá para Oséias. Oséias 10. Oséias 10, versículo 8. Olha essa oração aqui. E os altos de Avém, pecado de Israel, serão destruídos. Espinheiros e abrolhos crescerão sobre os seus altares. E aos montes se dirá: cobri-nos. E aos outeiros: caí sobre nós. Vá para Apocalipse agora. Apocalipse capítulo 6,
versículo 15, 16, diz assim: os reis da terra, os grandes comandantes, os ricos e os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e esconde-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. O que significa essa oração? Montes, caiam sobre nós. O que Apocalipse está dizendo? Que quando o sexto selo é aberto e eles estão diante do trono do Cordeiro, eles fugirão para as cavernas, correrão para as cavernas, tamanho poder daquele que vem, e estando dentro da caverna, ele vai dizer: montanha, se desabe sobre mim, desabe sobre mim, me soterre. É o desejo profundo de morrer, é o desejo profundo de estar dentro de uma pedra, dentro de um túmulo. E Jesus Cristo vai dizer: olha, chegará o dia em que vocês dirão: montanhas, caiam sobre mim. Vocês sentirão vontade de morrer, vocês sentirão o desejo de morrer. Tamanha a desgraça em que vocês vão cair, por não me aceitarem, por não terem ouvido a minha voz, por não terem rendido o coração de vocês a mim. Chegará um dia em que as estéreis serão bem-aventuradas, onde todas as mães desejarão nunca terem tido filhos, e vocês passarão por isso, por terem rejeitado a minha voz, por terem não me ouvido, por terem rejeitado a luz que brilhou na escuridão. Ora, meus irmãos, o que vemos hoje? O que vemos hoje? A humanidade cada vez mais rejeitando a Cristo. E nunca na história a gente ouviu e viu tanta gente desejando morrer. Nunca. Nunca ouvimos e nunca vimos na nossa geração e na nossa história tantas mulheres lutarem pelo direito de não serem mães, porque a humanidade continua a rejeitar aquele que foi enviado para Jerusalém. A coisa é muito séria, é muito profunda. Ou você acha que essa onda de desejo de pessoas que querem tirar a própria vida é do nada? Jesus não está falando que aquelas mulheres ficariam endemoniadas, não estariam falando. Ele não estava falando que aquelas mulheres teriam problemas espirituais. Não está. Jesus está falando de uma época que viria, onde o emocional delas estaria tão destroçado, que elas estariam tão arrasadas, que o desejo profundo daquela cidade seria de morrer, tanto mulheres quanto homens. E hoje a gente olha no Facebook: artista tirou a própria vida, fulano tirou a própria vida, fulano tirou a própria vida. E essa onda vai crescendo, meu irmão. E é terrível constatar que ela tende a continuar a crescer, porque da mesma forma que Jerusalém fez, hoje a humanidade continua a fazer. Ora, meu irmão, Jesus Cristo é o doador da vida, Ele é o pão da vida. E quando eu rejeito aquele que é o autor da vida, é como se eu estivesse tirando, sabe? Se a gente pensasse na humanidade como se fosse uma grande máquina, precisando de uma programação, né? De algo assim que faça aquilo funcionar. É como se nós tivéssemos tirado aquela programação e tirasse assim: opa, não, eu não quero isso aqui, ó. Vida, sai. Eu consigo tocar minha vida sem você. Só que Jesus Cristo é o autor da nossa vida, Ele é o doador da nossa vida. Foi o Pai que soprou em nós, e nós nos tornamos alma vivente. E é esse Deus que tem sido rejeitado. E aí é o que nós temos visto hoje. Versículo 31 vai dizer, já estou acabando: porque se em lenha verde fazem isto, o que será da lenha quando estiver seca? Abre lá a sua Bíblia em 1 Pedro,
1 Pedro capítulo 5, versículo 8, diz: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Ora, irmão, todo o império que se levantou contra o povo de Deus no Velho Testamento sempre figurou a figura de Satanás. Egito, Babilônia, os assírios, os sírios, os gregos, os romanos, todos eles figuraram a figura de Satanás. E todos eles usaram de opressão contra o povo de Deus, como Roma fez aqui no ano 70 depois de Cristo. Eles cercaram Jerusalém. Bem, Pedro vai explicar: sejam vigilantes, sejam sóbrios. Satanás está rodeando vocês. Satanás está sitiando a terra. As hostes do inferno estão cercando a humanidade. E ele ruge, e ele brama como um leão, tentando alguém para devorar. Ele vai dizer: fiquem firmes, fiquem firmes. Certo que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. O diabo está cercando. 1 Pedro capítulo 4, do 16 ao 19. Vai dizer, 1 Pedro 4, 16 ao 19: mas se o sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Olha o que Deus está falando, meu irmão. Se na casa de Deus, Deus vai começar a varrer, se a varredura vai começar pela casa de Deus, ora, o julgamento de Israel começou pelo templo, e não será diferente da nossa vida. O julgamento da nação começará por nós. Deus vai varrer a sua igreja, meu irmão. Ele vai tirar o joio do meio do trigo. Ele vai mostrar a diferença daqueles que são para aqueles que não são. E o apóstolo Pedro vai dizer: ora, se mesmo no nosso meio isso será difícil, o que será do ímpio? O que será daquele que não conhece ao Senhor? E aí a gente vai entender quando Jesus vai dizer: se fazem isso com lenha verde, você não imagina o que será feita com a seca. Porque Jesus Cristo se compara à lenha verde, algo que era vivo, algo que dificilmente seria colocado numa fogueira, algo que dificilmente seria destruído. E Jesus vai dizer: se eles fazem isso comigo, que sou lenha verde, vocês não conseguem compreender o que eles vão fazer com vocês. Lenha seca, onde não há vida, onde nada corre dentro do teu interior, não há nada para te sustentar. E aí a gente vai conseguir entender por que quando Jesus Cristo, ali em Mateus 9, quando alguns fariseus vão chegar para Jesus e bater no peito, aquela religiosidade que eles tinham, e vão perguntar assim para Jesus: Jesus Cristo, olha, nós jejuamos, os fariseus jejuam, os judeus jejuam, teus discípulos não jejuam. Teus discípulos não jejuam. Eles, como judeus, deveriam jejuar. Mateus 9, versículo 15. Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias eles vão querer jejuar. Essa é a razão para jejuar. Casar não é motivo para jejum. Concurso não é motivo para jejum. Cura não é motivo para jejum.
Livramento não é motivo para jejum. Salvação não é motivo para jejum. O que é motivo para jejum? A carência de Deus na nossa vida. É se humilhar. É mostrar para o meu corpo o que a minha alma está sentindo. É mostrar para Deus: Senhor, eu careço da Tua presença na minha vida. Porque se a Tua presença não estiver em mim, eu serei como uma lenha seca, morta e que será destruída. Quando eu coloco a minha vida na prática de um jejum, não é apenas uma autoflagelação e ficar com fome, não, mas é mostrar para o meu corpo um desespero pela presença de Deus que há na minha alma, e dedicar aquele momento ali a não ser sustentado apenas por alimento, e tentar compreender e viver a palavra de Jesus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Passar por momentos de luta, por momentos de batalha, momentos de perseguição, e ainda assim, alimentado pela palavra de Deus, conseguir ficar de pé. Conseguir ficar de pé. É por isso que Jesus vai dizer: eles não têm razão nenhuma para jejuar, eu estou com eles. Chegará um dia que eu não estarei, eles vão ter motivo para jejuar. Eles vão ter motivo para chorar. Eles vão ter motivo para clamar a presença de Deus na sua vida. Aí você pode dizer assim: pastor Sandro, às vezes a tua pregação é desanimadora, é desesperadora. Eu venho, assisto a pregação e saio assim, ó. Parece que você bota um piano de cauda assim nas nossas costas. Aí você vai me ler um texto que o apóstolo Pedro, aquele cara cheio de energia, cheio de vida, mandando eu encomendar a minha alma. Foi Pedro, não fui eu. A verdade é que Jesus, quando vai ao céu, ele vai dizer assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, fiquem felizes. Em meio a esse caos, em meio a tudo que o mundo está vivendo, em meio a esse cerco que o diabo está fazendo na vida das pessoas, porque ele está fazendo. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. A Bíblia diz que ele é o príncipe deste mundo. Já está julgado, mas é o príncipe deste mundo. E você diz assim: Sandro, o que vai ser de mim? Sandro, eu enquanto servo do Senhor, o que vai ser de mim? João, capítulo 16, do versículo 1 ao 33. Eu vou ler. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Ele vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, eu vos recordei de que eu vou-las disse. Não vou-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora eu vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade: convém-vos que eu vá, porque se eu for, o Consolador não virá para vós. Se porém eu for, eu vou-lo enviar. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que venha a ser isto que ele está falando?
um pouco e não mais vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, vou para o Pai? Diziam, pois, que venha a ser esse um pouco? Não compreendemos o que ele quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: indagai entre vós a respeito do que eu acabei de falar? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada, mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ser nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se perdizes alguma coisa a meu Pai, ele vô-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido em mim, e que vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai, disseram os seus discípulos. Agora ele fala claramente, e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabe todas as coisas e não precisa de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes somente agora? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha o que Jesus está falando. Que tremendo. Que tremendo. Olha o que Jesus está falando. Virão dias de terror. Eu vou sair da terra, só que eu preciso ir, porque senão o Consolador não vem. Eu vou para enviar o Espírito Santo. Vocês passarão por isso tudo, mas vocês conseguirão suportar. Vocês terão aflições, vocês passarão por lutas. O mundo está cercado, o príncipe deste mundo está julgado, mas vocês não estão debaixo do soberania de Satanás, porque vocês receberam a mim como Senhor da vida de vocês, e por isso o Pai vos ama. E por isso o Pai vos ama, e vocês permanecerão de pé. O que eu tenho aqui para falar para você nessa noite? O que eu tenho para falar nessa noite é que Jesus Cristo vai voltar, que Jesus Cristo se ausentou da terra sim, e hoje Ele está presente em nós através do Espírito Santo, e que ainda que o diabo esteja ao nosso derredor, tentando nos estragar, tentando contra a nossa vida, Jesus Cristo, em meio a todo esse caos, Ele vai dizer: tenham paz, tenham paz. A paz de vocês não depende das circunstâncias. A paz de vocês depende daquilo que eu envio para vocês. Eu enviarei o meu Santo Espírito, e vocês receberão de uma paz que excede a todo entendimento. E só quem compreende essa paz pode dizer, em meio às aflições: eu consigo ficar alegre, eu consigo ter bom ânimo, eu consigo continuar a crer, porque Deus enviou o seu Santo Espírito até a minha vida. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nessa hora. Pai de amor, nós te louvamos por ter nos amado, como a canção que nós cantamos, com ousado amor. É muita ousadia
de alguém prestes a morrer e ainda assim se preocupar comigo. Olhar para um grupo de mulheres e se lamentar é um amor incomensurável. Não somos cristãos alienados, Pai. Sabemos que a Tua palavra tem se cumprido e que cada vez mais se apressa o retorno do Teu Filho. O apóstolo Paulo disse que a tua volta é muito mais próxima agora do que quando nós começamos. Eu só quero te pedir uma coisa, Deus. Nos livra do mal. Guarda a nossa casa. Guarda os nossos filhos, Senhor. Cobre-nos com a presença do Teu Santo Espírito. Quanta coisa contra a Tua igreja, Deus. Quanta coisa contra a família. Tende misericórdia de nós, Pai amado. Eu sei que Tu disseste que nós deveríamos ter paz em meio a tudo isso que nós estamos vivendo. Se aqui nessa noite há alguém, Pai, e que talvez no seu interior sinta, ou já tenha sentido, ou já tenha feito essa oração, pedindo que as montanhas caíssem sobre si, e num desespero sentir a vontade de perder a vida, de abandonar essa vida. Quem está de pé, cuidado para que não caia. Não é à toa, Deus, que vemos pessoas que estavam tão bem e do nada elas estão caídas, deprimidas, desoladas. E às vezes as pessoas não conseguem entender como alguém que estava sorrindo ontem, hoje já está abatido. Quem está de pé deve ter que tomar cuidado para não cair. O Senhor nos alertou sobre esses dias em que o amor se esfriaria, em que filhos se levantariam contra pais, em que pais se levantariam contra filhos. Nos ensina, Deus, a ter paz. Nos ensina, Deus, a confiar na Tua presença. Santo Espírito de Deus, eu te peço agora, como igreja, Jesus Cristo falou que eu poderia pedir e que o Pai nos concederia. Eu te peço agora, Espírito Santo, sei que Tu já desceste a este lugar no dia de Pentecostes. Sei que a Tua presença é real. Sei que Tu és vivo no nosso lugar, nesse lugar. Mas eu te peço, Espírito Santo, agora, vem como bálsamo na vida dos Teus filhos agora, Espírito Santo. E se entrou alguém aqui com o coração machucado e sofrido, Tu és um Deus misericordioso, Jesus Cristo. Tu foste capaz de sofrer em meio ao teu sofrimento. Espírito Santo, toca agora. Vai curando toda a dor, toda a amargura, toda a mágoa, todo o ressentimento agora, Espírito Santo. Agora, Espírito Santo, vai tratando cada memória de tristeza, cada memória de dor, cada decepção, Pai. Espírito Santo, tem paz para a tua vida. Você pode dizer assim: mas Sandro, você não consegue compreender a dor que às vezes eu sinto. Você não consegue entender às vezes a tristeza que assola a minha alma. E você está totalmente certa. Eu não consigo, mas Ele consegue. Jesus Cristo, aquele Jesus Cristo que foi capaz
de ainda com uma cruz nas costas, lamentar por aquelas mulheres. Ele está aqui, na pessoa do seu Santo Espírito. Abre o teu coração agora, Ele vai curar a tua vida. Ele se importa com a tua dor. Ele se importa com a tua dor e com o teu sofrer. Por mais que às vezes o inimigo coloque na nossa mente que nós não somos merecedores desse amor, por causa das nossas falhas, das nossas escolhas equivocadas, Jesus Cristo é capaz de olhar para nós hoje, como olhou para Jerusalém, e olhar para um povo que Ele tanto amou e dizer assim: você escolheu errado, você tomou a decisão errada. Jesus Cristo hoje está aqui, e Ele é capaz sim de chorar pela tua vida, por sentir aquilo que te faz sofrer. Mas se você abrir o teu coração, meu irmão, mas se você rasgar as suas vestes, se você chegar assim: Senhor, hoje eu consigo compreender, ainda que a figueira minta, ainda que as vacas sejam arrebatadas dos currais, ainda que mãe me abandone, ainda que pai me abandone, ainda que um casamento seja destruído, ainda que eu passe uma dificuldade, todavia eu me alegrarei no Senhor da minha salvação, porque Tu me faz andar em pastos verdejantes, e mesmo que esses pássaros não estejam hoje verdes, e que eu olhe para o lado e tudo pareça ser um vale de sombra, e que a morte me assola, eu sei que a Tua vara e que o Teu cajado estarão lá para me consolar. Tu prepararás uma mesa diante de mim, e o meu cálice transbordará. Oh, Espírito Santo, trata a nossa vida nessa noite. Que ninguém saia daqui, Senhor, com grilhões, se sentindo preso na dor, com a sua vida sitiada, porque ainda que o inimigo se levante na nossa vida, vai se levantar para cair. O príncipe deste mundo já está julgado, sua cabeça foi esmagada debaixo do teu calcanhar, Jesus Cristo de Nazaré. E hoje nós somos livres, 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 pelo sacrifício do teu filho ali naquela cruz. Somos livres. Coloque a mão no seu coração. Diga assim: Espírito Santo, eu saio daqui hoje de posse da Tua palavra, das verdades do Teu reino. Eu recebo da Tua cura dentro do meu interior, ainda que tudo possa ser contra mim, eu vou me alegrar. Diga: eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. Diga: muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por essa noite. Obrigado pela Tua palavra. Deus, como não amar a Tua palavra? Como não desejar a Tua palavra? Como ela revela a nós aquilo que Tu és. Tu és um Deus de amor. Tu és um Deus piedoso, misericordioso, carinhoso, que nos sustenta em momentos de dificuldade, que nos pega no colo quando nós não conseguimos mais andar, que toca na nossa ferida e nos ministra cura. Nós te amamos, Jesus Cristo. Te amamos, Jesus Cristo. Espírito Santo, enche a nossa vida, enche o nosso ser da Tua presença. Queremos ser fiéis a Ti, Senhor. Não importa o que aconteça, seguiremos em frente, na direção
do nosso alvo, o autor e consumador da nossa fé. Tu és bem-vindo, Jesus Cristo. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Tua presença é essencial na minha vida. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Amém.